Esse capítulo vai ser mais pesado, mas vamos ver. Enfim. Deixa eu tomar meu suco primeiro. Acho que ficou com bigodinho aí, né? Não tem problema. Kein problema. Vou começar a trabalhar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Que a presença do Senhor esteja sempre conosco. Olá, sejam muito bem-vindos. Deixa eu arrumar aqui esta câmera, que ela tá estranha aqui. Vamos lá, agora. Não sei. Enquadrá-la melhor. Será? Conseguem me enxergar, pessoal? Lindo, maravilhosos. Pessoas lindas, maravilhosas. Ai, onde está? Acho que sim. Não é? Não sei, queridos. Conseguem me enxergar? Me deem um retorno, s'il vous plaît. Por favor. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza e você está no podcast, no programa e no canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza. E para você que ainda não é inscrito e caiu aqui de paraquedas, eu te convido a inscrever-se neste canal, porque ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas, para a minha vida e com certeza para a sua vida também. Eu estou numa sequência de leituras do Evangelho segundo Marcos. Hoje nós vamos ler, eu vou ler para vocês, o capítulo 11 desse lindo Evangelho. Já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho das notificações? Para que você possa receber mais notificações quando eu estiver aqui postando ou conversando com vocês ou transmitindo algum estudo sobre o Evangelho segundo Marcos ou qualquer um outro evangelho. Então, ativou o sininho, já se inscreveu? Então, muito obrigada pela sua inscrição. E para você que já é inscrito, meu grande beijo, meu abraço. Fique comigo aqui nesse período de mais ou menos, acho que 1 hora, que geralmente é o que esses capítulos, né, eles são longos, eu converso também com vocês, explico algumas coisas, então é isso. Aqui é para quem gosta de estudar realmente, para quem quer estudar esses evangelhos, esse evangelho, tá? O que mais que eu tinha que falar para vocês? Acho que era só, né? Por enquanto só. Ah, sim, vou pedir. Compartilha este conteúdo, porque ele pode ser útil para alguém, né? Eu já falei para vocês que a faculdade de teologia, ela é bem cara. Então, de repente, você pode estar contribuindo com o ensinamento, com a educação de alguém que queira estudar esses textos, tá bom? Então, é isso. Vamos começar? Eu vou começar a ler para vocês. As luzes aqui, eu continuo tendo uma certa dificuldade com as luzes, tem bastante luz aqui, além da luz do Cristo, né? Mas, às vezes, para leitura, eu acho que eu vou precisar de mais uma aqui em cima, sabe? Mas vamos lá, enquanto não acontece, deixa eu arrumar meu microfone aqui, posicioná-lo de uma forma que ele pegue aqui, mas ele não fique na minha, né? Na minha frente totalmente. Vocês estão conseguindo me enxergar, gente? Tá, parece que o enquadramento parece que não está tão bom. Mas vamos lá. O que é importante aqui não é o enquadramento perfeito, mas a perfeição do evangelho, tá bom? Então vamos lá.
relevem alguma coisa, porque aqui, como vocês sabem, tudo é orgânico. Graças a Deus. Aqui não tem... Aqui é tudo orgânico. Tudo é a vida como ela é, tá bom? Então, vamos lá. A entrada... o confronto de Jesus, né? Em Jerusalém. Gente, eu já começo a ficar com calor. Peraí, deixa eu prender meu cabelo aqui. Que aí talvez fique melhor, que eu não fico mexendo. Eu já observei que eu fico mexendo às vezes no meu cabelo. Porque ele fica aqui no rosto, então deixa eu colocar assim. Pronto, né? Melhor. Bom, é assim, ó. O confronto em Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide ao povoado defronte a vós, e logo, entrando nele, encontrareis um jumento amarrado, sobre o qual ninguém ainda montou. Ou seja, possivelmente Jesus já conhecia, né, esse lugar. Ninguém montou. Solta-o e trazei-o. Se alguém vos disser, por que fazeis isso? Dizei, o Senhor tem necessidade dele, e logo o envia novamente aqui. Né? Partiram e encontraram um jumento amarrado junto a uma porta fora, na entrada, e o soltaram. Alguns dos que estavam ali lhes diziam: O que fazeis? O que fazem soltando o jumento? Os discípulos então lhes disseram, como Jesus dissera, e eles os deixaram ir. Possivelmente conheciam Jesus, né, gente? Ninguém deixa um bem ir assim de qualquer jeito, não é assim. Então, olha só, alguns que estavam ali lhes diziam: O que fazeis soltando o jumento? E os discípulos então lhes disseram, como Jesus lhe dissera, e eles os deixaram ir. Levaram o jumento e Jesus e colocaram sobre ele seus mantos. E Jesus se sentou nele. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho e outros folhagens cortada nos campos. Em Corpus Christi, vocês sabem que isso é feito exatamente como está aqui, né? Agora você sabe de onde vem essa tradição, né? Então, olha só. Jesus sentou sobre eles. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho e outros folhagens cortadas nos campos. Os que iam à frente e os que seguiam aclamavam: Hosiana, Hosiana, Hosana, não sei como vocês conhecem, Hosiana, Hosiana não, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem de vosso pai Davi. Hosana nas alturas. Vou parar aqui. Hosiana, Hosana nas alturas, significa Hosiana, significa salva-nos por favor, tá? Então, Hosana, salva-nos por favor das alturas, ou seja, Hosana, se você se chama Hosana, você significa salva-nos por favor. Hosiana, ele vem do verbo Hosiana, Hosana nas alturas, salva-nos por favor. E entrou em Jerusalém, no templo, e tendo olhado tudo à sua volta, sendo a hora já tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira e o templo. No dia seguinte, quando eles estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Tendo visto ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se encontraria nela alguma coisa. E tendo se aproximado dela, vou fazer uma outra parada. A figueira representa Israel, tá? O povo de Israel. Quer dizer, representa Israel. Então, olha só. De longe viu uma figueira que tinha folhas. Foi ver se encontraria alguma coisa nela. E tendo se aproximado dela,
nada o encontrou senão folhas. De fato, não era tempo de figos. Ora, se não era tempo de figos, é lógico que ele não ia encontrar nada, né? Às vezes a gente quer muito uma coisa naquele período, mas nem sempre é o tempo da gente receber. Às vezes a gente quer uma bênção rápida para aquele período, mas não é tempo. Assim como Sara fez. Sara tentou adiantar a promessa e deu no que deu. Até hoje a gente está vivendo, está vendo as histórias aí das guerras por conta também de Sara querer adiantar uma promessa que Deus tinha falado, tinha dito que ela teria, mas ela não esperou a promessa. Quantos de nós também ficamos assim, ansiosos para colher as coisas fora do tempo? Às vezes é uma viagem que você quer fazer, não, tem que ser agora. Vai infernizar as pessoas para conseguirem aquele visto, aquela coisa e não sei o quê, né? Enquanto não conseguir, não está satisfeito. Então, às vezes, tem coisas na nossa vida que não tem, que tem que ter um tempo, né? Tem um período para você fazer. Seja o que for, tem um período. Para tudo tem um tempo debaixo do sol. Assim Kohelet fala. Isso não é eu que estou falando, não é você que vai falar. Tudo que a gente fala já vem de trás. Os autores bíblicos já falaram sobre tudo isso, né? E principalmente dessa questão de a gente querer as coisas antes do tempo previsto. Aqui no caso, até Jesus quis um figo, né? Sem ser o seu tempo. Ele sentiu essa vontade de comer esse figo. E aí ele vai ensinar uma coisa bem interessante para nós. O que nós devemos fazer com aqueles desejos que a gente tem e que não são, e não estão na hora da gente usufruir daquilo, ou ter aquela, seja algo, seja, enfim, qualquer coisa, né, gente? Até para morrer a gente tem um tempo. Olha só, de longe vi uma figueira que tinha folhas, foi ver se encontraria nela alguma coisa, e tendo se aproximado dela, nada encontrou senão folhas. De fato, não era tempo de figos, tá? Se não era tempo, então ele não ia encontrar mesmo. Tendo tomado a palavra, disse-lhe: nunca mais, para sempre, ninguém coma do teu fruto. Seus discípulos escutavam, né? Nunca mais tenha frutos de ti. Ele simplesmente amaldiçoou a figueira? Não. Ele amaldiçoou a sua vontade, o seu desejo de comer figos fora de hora. Só que os teólogos vão falar outra coisa aqui, tá? Mas se você for analisar, o que ele amaldiçoa? Nunca mais, para sempre, ninguém coma do teu fruto, ou seja, desse fruto do desejo, né? O desejo de... Às vezes tem muita gente que tem desejo de vingança para os outros. Não quer que o outro prospere de jeito nenhum. E quando o outro prospera, vê o outro ir para Paris, como que ela conseguiu dinheiro para ir para esses lugares? Como que ela conseguiu dinheiro para ir para a Rússia? Como que ela compra um monte de coisa? Você entendeu? Ou ele, sei lá, vocês sabem como funciona tudo isso aí no mundo, né? Então, olha só, é essa questão do fruto. Você ter um desejo, você realiza, eu coloco meus desejos tudo nas mãos de Deus. E aí no tempo certo, a coisa vem. É assim que eu tenho aprendido, gente. Não sei como é para vocês, mas para mim eu tenho feito muito isso, tá? Então, olha só, chegaram a Jerusalém, tendo entrado no templo. Jesus começou a expulsar os vendedores e os compradores no templo. Virou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendem pombas, que vendiam pombas. No seu templo também tem coisas para vender? No seu instituto, na sua sinagoga, na sua igreja, na sua comunidade? Então, Jesus, ele não aceita certas coisas. Nossas práticas, às vezes, são bem desarmoniosas, né, gente? Então, olha lá.
Ele simplesmente, ele derruba, né, tudo isso, as cadeiras dos vendedores, dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém transportasse um objeto pelo templo. E ensinava-lhes, não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vós fizestes dela um covil de bandidos. Aonde estão os bandidos que Jesus está falando? Estão na rua? Os bandidos estavam nos templos, gente. E no templo de Jerusalém. Vocês acham que de lá para cá mudou alguma coisa? Fala aí para mim. Fala aí para mim se mudou alguma coisa. Vocês acham que mudou alguma coisa? Aonde estavam os bandidos, gente? Façam, leiam, é Jesus falando aqui, tá? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vós fizeste dela um covil de bandidos. Será que nós não estamos ajudando a montar de novo um terceiro aí templo de bandidos, gente? Pelo amor de Deus, vocês ficam aí tudo quietinho, né? Tudo só ouvindo. Eu sei que vocês ficam só ouvindo as coisas. Mas, gente do céu, os sumos sacerdotes e os escribas o escutaram e procuravam como fazê-lo morrer. Aqui ele fala perecer, mas nem todo mundo entende a linguagem. Então é perecer. Já vou traduzindo também para o português. Perecer. Eles o temiam, pois toda a multidão se admirava com seus ensinamentos. Ou seja, eles procuravam um jeito de matá-lo, mas como a comunidade dizia, não, mas ele faz umas coisas bacanas, não, mas eu sei que. Enfim. Transmite o evangelho, né? Então não precisa matar ela agora não, deixa primeiro ela colocar mais conteúdos aqui pra gente, depois a gente mata, né? Assim? Então, olha só, eles o temiam porque toda a multidão se admirava com seu ensinamento, e quando se fez tarde, saíram para fora da cidade. Pela manhã, passando, viram a figueira seca desde as raízes. Tendo-se recordado, Pedro disse-lhe, Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste se secou. Jesus lhes respondeu, tende fé em Deus. Amém. Eu vos digo, se alguém disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que o que diz acontece, assim será para ele. Queridos, vocês não acreditam, mas esta minha transmissão está chegando e vai chegar no mundo inteiro, até lá com os árabes. Isso, até lá com os árabes. Eles vêm aqui beber desta fonte aqui. Mas eles são muçulmanos, mas eles acreditam nisso aqui também. Eles acreditam em Jesus. Eles acreditam em Jesus. Então. Mas crê, o que diz acontece. Assim será para ele. Aquilo que você acreditar que você é, você vai ser. Por isso que eu colocar palavras malditas em mim, e ninguém tem esse poder de colocar palavras maldosas para mim. Vai de retro, Satanás. Bebe tu mesmo do teu veneno. Seja lá quem for que vem aqui para querer olhar mal, olhar com um olhar maldoso, com maledicências, com outras coisas. Bebe tu mesmo do teu veneno. Porque quando a gente está falando na palavra de Deus, parece que levanta-se, né? Um monte.
Então, amém, eu vos digo, que se alguém disser a este monte, levanta-te e lançar-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que o que diz acontece, assim será para ele. Por isso vos digo, quando pedirdes em oração, crede que recebeste. Eu já recebi, por isso que eu estou falando. Crede, crede que já recebeste. E assim será para vós. Quando estiverdes em pé rezando, perdoai, se tende algo contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe. A melhor coisa que a gente pode dar para alguém é o perdão. E se você não perdoa, eu vou te dizer uma coisa. É bom que você perdoe. Porque senão as coisas ficam retidas para você. Você não tem noção. É a melhor coisa que você faz é perdoar alguém. Entendeu? Por quê? E a pessoa não gosta que você perdoe. Você sabia disso? Elas ficam pé da vida quando você perdoa. Porque aí você vai ficar com aquilo lá? Não vai. Vai ficar com as tranqueiras dos outros? Não. Imagina. Por isso, meu filho, perdoa as vossas faltas, porque o Pai eterno já perdoa nossas faltas, entendeu? Se, porém, vós não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus. Tu achas que eu vou deixar de ser perdoada por causa do meu Pai, ser perdoada pelo meu Pai por causa dos outros? Capaz. Eu, hein? Não vou nada. Perdoa, meu filho, perdoa pai, perdoa mãe, perdoa seu vizinho, perdoa seu amigo, perdoa o chefe que te sacaneou, perdoa todo mundo. Você vai ver só como teus caminhos abrem, não vai precisar fazer mandinga, não. Não vai precisar, é só perdoar. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque se eles soubessem, eles não fariam maldade com você. É simples assim. Então, olha só, perdoa para que o seu Pai que está no céu te perdoe também. A autoridade de Jesus. Foram novamente a Jerusalém. Enquanto ele estava caminhando pelo templo, aproximaram-se dele os sumos sacerdotes e os escribas e os anciãos. E disseram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou seja, quem te deu esta autoridade para que façais estas coisas? Francisca, quem te deu autoridade de falar desse jeito, desta maneira, sobre o evangelho? Quem te deu permissão, quem te deu autoridade para vir transmitir o evangelho assim? Deus me deu autoridade. É só isso, só ele. Deus me deu autoridade. Ou seja, quem te deu esta autoridade para que façais essas coisas? Jesus lhe disse: vou perguntar-vos uma só coisa. Deixa eu pegar minha iade, que é melhor. Eu gosto dessa iade, porque assim é mais fácil eu me achar. Cadê? Ih, coloquei errado. Agora vai assim. Então, cadê? Ele diz: quem te deu autoridade para que façais essas coisas? Jesus lhe disse: vou perguntar-vos uma só coisa. Respondei-me e vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João era do céu ou dos homens? Vocês lembram que João era o primo de Jesus, né? Que Herodes mandou matar, né? Porque ele tinha prometido para a mocinha lá, dançarina, né? Vocês lembram? Então, pois é. E João já tinha, aqui, ele diz assim: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me.
Eles ponderaram entre si, dizendo: se dissermos do céu, dirá, por que então não crestes nele? Mas se dissermos dos homens, temiam a multidão, pois todos tinham João como profeta. Responderam a Jesus: não sabemos, não sabemos. Olha como eles são raposas, né? Não sabemos, responda você. E Jesus lhe disse: eu E Jesus lhe disse: nem eu vos digo que autoridade faço essas coisas. Jesus era muito esperto. Gente, eu amo Jesus por isso, gente. É sério, Jesus, ele não dava... Ih, vem pra cima de Jesus com tudo, ele vai com tudo também. Jesus era fodão, né? Bom, vamos lá. Betânia. Betânia é um povoado na encosta oriental do Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém. E Betfagé seria apenas um monte de um lugar, também nas imediações do Monte das Oliveiras. Os discípulos encontraram tudo o que Jesus dissera, o que dá ao episódio como um todo o caráter de realização de uma profecia. Os que aclamavam Jesus entrando em Jerusalém são aqueles que vêm com ele à cidade em peregrinação para a festa da Páscoa, de Pessar, né? Hosana, é uma transliteração da expressão em hebraico salva-nos, conforme Salmo 118, versículo 25. É uma aclamação de júbilo que evoca todo o Salmo 118. Cantando nas duas grandes festas judaicas em Jerusalém, a Páscoa e a festa de Sukkot, que também vocês conhecem como festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. Tá bom? Acho tão estranha essa palavra cabana, como eles colocam, mas pra mim é festa de Sukkot. Eu sou joanina, gente, então eu vou de acordo com as palavras. Vamos lá. Então, olha só, a aclamação é eminentemente messiânica e é aclamado o reino de Davi, que vem na pessoa de Jesus. Em Marcos, a entrada de Jesus em Jerusalém termina no templo, onde Jesus observa tudo à sua volta, como quem tem autoridade sobre esse lugar sagrado. Daqui para frente, Marcos vai marcar cada dia da última semana de Jesus em Jerusalém. Esse é o primeiro dia da semana, quando Jesus entra na cidade. No entanto, não passa a noite ali, mas sai no final da tarde para Betânia. Betânia também significa a casa do encurvado, a casa do oprimido, ou a casa do oprimido, gente. Melhor essa tradução. Deixa eu ver o que mais que eu posso ler aqui para vocês. Tá. A figueira tem apenas folha, mas não tem frutos. É símbolo do templo, que tem apenas aparência. Vocês conhecem algum templo que só tem aparência? Então, isso também serve para nós. O templo de pedra, mas também o templo que somos nós. Você conhece algum templo que é só aparência, mas por dentro é tudo podre, tudo desgraçado? Então, é isso aí. Então, olha só. Desgraçado significa que não tem a graça de Deus, tá, gente? Então é isso, olha só. A figueira aqui, tá.
só tem aparência, né? Lembra do templo que só tem aparência. Marcos envolveu a narrativa da expulsão dos vendedores do templo, conforme versículo 15 e 19, com a narrativa da figueira, que secou desde as raízes. A citação une uma frase tomada de Ixaiarro, de Isaías, com outra. Gente, eu tô sem lâmpada aqui, tô sem luz aqui, por isso que eu tô com dificuldade de ler. Peraí, deixa eu colocar aqui, talvez assim fica mais fácil para mim. Isso, aqui. Olha só. Cadê? Onde eu estava? Betânia, tá. Assim, usando o exemplo simbólico, não. A citação, aqui eu tô. A citação une uma frase tomada de Ixaiarro, de Isaías, com outra tomada de Jeremias, do profeta Chorão, profeta Iemiarro, profeta Jeremias. A primeira anuncia o templo como uma casa de oração, não apenas para os judeus, mas para todos os povos, em uma perspectiva universalista, muito cara ao evangelista. A segunda denuncia aqueles que usam o templo e a religião para o enriquecimento próprio. Vocês conhecem alguma coisa assim, nesse sentido, em pleno século XXI? Vocês conhecem? Então, pois é. Então, a multidão protege Jesus da ameaça que lhe vem dos sumos sacerdotes e escribas. É o final da segunda-feira, o segundo dia de Jesus em Jerusalém. Nesse dia, conforme Marcos 11, 12, 19, ele foi ao templo e expulsou de lá os vendedores. Ao cair da tarde, mais uma vez, Jesus deixa a cidade e vai para Betânia. Usando o exemplo simbólico do monte, o texto se refere a uma fé que tudo pode. Trata-se de compreender a fé como uma força para o bem, capaz de suportar até os limites mais altos que aparecem intransponíveis. Quem já visitou vários montes, assim, quem conhece as subidas do monte, sabe o quão difícil é, gente, tá? Não pensem que subir, por exemplo, o Monte Sinai é uma coisa assim, é uma coisa espetacular, mas ao mesmo tempo não é, tá? Eu tive uma experiência assim, que quando eu desci, quando estava tudo claro, que eu vi, eu digo, Jesus misericordioso, né? Me leva, me bota, porque o que era só precipício, assim, se você vê aquilo, por isso que você sobe à noite, porque se você vê aquilo ali, você não sobe, tá? Não sei se tem gente que faz isso durante o dia, mas é bem complicado. Eu tenho uma experiência que um dia eu conto isso para vocês, é uma experiência bem interessante, assim, em 5 minutos Deus me ouviu, em 5 minutos, foi a oração mais rápida que eu fiz, e a oração que eu fui atendida assim, em menos de 5 minutos. Questão de vida, tá? Questão de vida, a vida do meu esposo. Foi assim, meu Deus, uma experiência incrível. Deixa eu ver. Se você não tiver cabeça, você não sobe monte não. Monte Sinai não é para todo mundo. Tem gente que o povo não conta, mas tem gente que nem chega lá, morre no caminho, na descida ou na subida, tá bom? Tamanha é, porque ninguém vai contar, gente, ninguém vai contar isso aqui pra vocês, porque precisam de recursos também, né? Então, usando o exemplo simbólico do monte, tá, intransponíveis. Esse versículo é um pequeno Pai Nosso do Evangelho, segundo Marcos, né? Tudo aquilo que vocês pedirem, enfim, vocês vão alcançar. Importantes manuscritos antigos não trazem o versículo 26. Sua presença
na maioria dos testemunhos textuais, podem ser uma influência de Mateus 6:15. Aqui no 33, 27 e 33, tem início a segunda série de polêmicas das autoridades religiosas com Jesus, neste evangelho. São as polêmicas de Jerusalém, que estão em relação com a série das polêmicas da Galileia. Também abre esta segunda ser uma polêmica sobre a autoridade de Jesus. Aí mostra as referências, que é Marcos 2, Marcos 11, tá? Então vocês procurem aí. Não se especifica o que são estas coisas. Pode-se pensar no ensinamento de Jesus no templo e na expulsão dos comerciantes. A não ser o quê? A especificação também não pode sugerir uma questão que seja sobre a autoridade de Jesus em si mesma. Bom, essas são algumas explicações. Gente, essa luz aqui não ajuda muito não, Jesus. Olha, a questão das autoridades, aqui no versículo 28, não se especifica o que são estas coisas. A questão das polêmicas lá de Jesus, né? Depois as autoridades religiosas ficam sem respostas. A questão feita por Jesus não pode admitir que o batismo de João vinha de Deus, senão teriam que explicar por que não fizeram o batismo por ele, não se fizeram batizar por ele, e não podem dizer que vinha do céu por medo da multidão. Aqui, gente, é o seguinte, vocês percebem quem eram os inimigos de Jesus? Quem eram os inimigos de Jesus? Eles eram todos, eu tô com calor agora por causa das luzes, já expliquei para vocês que tem muitas luzes aqui. Todos eles pertenciam a Israel. Eles eram os sacerdotes, eles eram os escribas, eles eram conhecedores da lei, eles eram todos aqueles que estão lá em Jerusalém, gente. Tá? Aqui, gente, eu termino o capítulo 11, tá? Do Evangelho segundo Marcos. Agora eu tenho que conversar isso com vocês. Eu vejo muita gente aí todo, né? Eu gosto de Israel, eu gosto dos rabinos, eu gosto de tudo isso aí. Gosto dos ensinamentos todos. Mas vamos combinar, né? Tem umas coisas que não dá pra você engolir assim facilmente. Eles assassinaram Jesus. Os sacerdotes mandaram, tá? Os escribas, que eram os doutores da lei, sabe? Aquele povo que conhecia toda a lei. Então, a gente tem que ter muita atenção aonde a gente está colocando, entendeu? A nossa energia em relação a certas coisas das Sagradas Escrituras, das Escrituras, tá? Vocês, agora eu vou falar seriamente, vocês ouvem quem? Jesus, que está nos contando tudo isso, ou homens, outros homens que assassinaram ele? O grupo que, né? Porque ninguém conta todo esse evangelho desse jeito. Né? Já pararam para pensar sobre isso? Por que tem muitas guerras lá? Né? Por quê? Eles eram tudo buona gente. Eu gosto de falar, enfatizar isso. Tudo buona gente, toda gente de lei, da justiça, da bondade, da religião, né? Os sumos sacerdotes, eles eram o quê? Eles eram todos os líderes religiosos.
Aí você vai dizer, ai, Francisca, mas tudo isso era lá na época de Jesus. Hoje em dia não é mais assim. Será que não, gente? Será que não? Eu, hein? Bora pensar. Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho, tá? Eu vou deixar aí para vocês pensarem, tá bom? Enquanto isso, você já se inscreveu no meu canal Bíblia com Francisca? Já acionou o sininho das notificações para que você possa receber mais conteúdos maravilhosos, reflexivos como esse, assim, para você refletir a respeito das Sagradas Escrituras com Jesus. Já ouvindo o que Jesus fala, como ele faz lá no templo, como ele se comporta, quem eram os perseguidores dele? Quem eram aqueles que invejavam Jesus? O próprio povo dele, os sumos sacerdotes, né? Os escribas, os fariseus, os anciãos, entendeu? Então, fiquem espertos aí. Vem, inscreva-se no canal Bíblia com Francisca e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Vem participar desta comunidade, porque este programa, este canal, este podcast, eles são tesouros do eterno para as nossas vidas. Isso. Então vem, ó. Aciona o sininho e vem. Você vai ver como é bom aqui fazer você pensar. Pensar com a cabecinha, com a sua cabecinha, não com a minha, nem com a cabeça de muita gente que tá aí, mas com a sua. Ouve. Não acredita no que eu tô falando? Vai lá e lê. Se não acredita nas traduções, aqui ó, pega o Novo Testamento em grego e vai ler. Começa aí a aprender um pouco. Alfa, beta, gama, delta, por aí vai. Deixa eu mostrar aqui pra você. Aqui ó. Aprende o alfabeto hebraico. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, xi, ki, xi, psi, ômega. Gente? Uma hora eu mostro aqui para vocês, para que vocês possam começar a ler esses evangelhos nas suas línguas originais. Bom, por aqui eu fico. Fiquem com Deus, em Deus para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês, que agora eu vou cuidar da minha vida. Você, após assistir este programa, assistir o meu canal, ouvir os podcasts, você vai cuidar também da sua vida, porque ela é muito preciosa, tá bom? Então, meu beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, em Deus para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês. E muito obrigado pela sua presença aqui. Tchau. Ainda estão aí, gente, mas vocês são muito curiosos. São curiosos?